Hoje eu vou mostrar a vocês aqui, ó, um esquema elétrico. O que aconteceu? Um amigo, que é um colaborador meu aqui, o nome dele é Jovem Nerd, né? O famoso Rodrigo, Jovem Nerd, é quem faz os atendimentos, tanto de suporte aqui dos treinamentos, como também quem faz toda essa parte, informática, né? Da parte da internet, né? Ele estava com um problema no refrigerador dele, um refrigerador Frost Free DFW50, né? Da Electrolux, onde ele já fez todas as trocas possíveis e mesmo assim não resolvia o problema do refrigerador Frost Free parar de gelar na parte de baixo. A solução foi colocar um controlador desse aqui. E ele não estava com um controlador de temperatura da Coel, o Y39, ele estava com outra marca. E aí eu vou mostrar a vocês o porquê, né? Tem situações em que você tem que olhar o esquema do refrigerador para escolher o melhor controlador para poder ser adicionado. Não significa que todo controlador vai servir para toda a Frost Free. Existe uma necessidade para cada situação. E eu vou agora inverter a tela e mostrar aqui o esquema elétrico porque isso acontece. Primeira coisa que precisa se observar num refrigerador Frost Free, quando você for fazer a mudança, retirar uma placa eletrônica e instalar um controlador de temperatura. A primeira observação que você precisa fazer é verificar no esquema elétrico do equipamento. Aí você vai ter que baixar o esquema elétrico, buscar essas informações e verificar essa informação aqui que eu vou colocar para vocês. Olha só. Verificar sobre o sensor de temperatura. A primeira parte, verificar o sensor de temperatura. O que é o sensor de temperatura, Bianca? No refrigerador Frost Free, ó, a gente tem um sensor de temperatura neste ponto, olha. Sensor de degelo, tem o sensor de degelo nesse ponto, então vou grifar aqui o sensor de degelo, ó, sensor de degelo, e aqui a gente tem o sensor ambiente, cadê ele? Olha só, sensor de temperatura, esse é o sensor ambiente. Viana, por que precisa verificar o sensor ambiente? Esse sensor, ele não vai ser utilizado, tá bom? Você vai precisar substituir e colocar o sensor do próprio controlador no lugar desse aí. Porém, tem o seguinte, quando você vai trocar o sensor, né, você precisa verificar se o refrigerador Frost Free, se os sensores têm os 4 cabos. Se eu tenho aqui um sensor, eu tenho 2 cabos nesse sensor. Deixa eu até grifar aqui o cabos do sensor. Vejam só onde vai o cabo desse sensor aqui. Aqui eu tenho uma perna do sensor, um cabo do sensor que vem aqui no 4. Aqui outra perna, outro cabo do sensor, vem no 4. Vamos seguir o circuito. Aqui a gente tem, vou jogar mais próximo. Aqui a gente tem mais outro sensor aqui em cima, que é o sensor de degelo. O sensor de degelo, olha, vem aqui e vem para cá. Até aqui tudo ok, ó. E aqui tem outro cabo do sensor. Vem até o conector, pronto. Este conector aqui, ó, ele fica na parte interna do refrigerador Frost Free. Esse aqui é aquele conector que tem dentro lá do freezer do Frost Free. Esse conector e esse conector aqui também, ó, também fica lá dentro do refrigerador Frost Free, onde são conectados todos esses componentes, ok? Então, chegando no refrigerador Frost Free, verifique no esquema elétrico quantos cabos tem o sensor. Até aqui tem 4 cabos o sensor. Porém, se a gente for verificar agora na saída do conector, olha só, agora veio aqui o cabo do sensor, veio nesse ponto, ó, e mandou, vocês não vão ver agora, mas deixa eu afastar mais aqui, vai chegar até a placa, através do cabo branco. Esse aqui é o branco, é o BC, é o branco. Agora tem o outro cabo, só que este cabo, vejam que este cabo, ele é o mesmo cabo, aqui tem uma emenda, que manda para, é o mesmo cabo que manda para, olha só, o terminal do segundo sensor. Então isso significa que este sensor e este sensor, eles usam um cabo único que chega na placa. Então, na verdade, quantos cabos tem um sensor de temperatura chegando na placa de controle da
DFW50, só tem 3 cabos, não tem 4. Olha só, tem um. Agora, desse outro sensor aqui tem outro, ó, outro cabo, 2. Agora 2 cabos chegando aqui na placa, né? E agora o terceiro cabo que chega na placa do sensor de temperatura. Isso você precisa verificar para poder escolher o controlador. Olha só, chegou nesse ponto, ó, e veio até a placa também. Então vejam que aqui, ó, a gente tem somente 3 cabos de sensor chegando até a placa. Isso vai interferir no tipo de controlador que você vai utilizar. Por quê? O meu amigo Jovem Nerd, ele não estava com esse tipo de controlador, o Y39, ele está com outro controlador, em que o outro controlador que ele estava, deixa eu pegar aqui um piloto, que eu estou com marcador de texto, senão eu vou danificar aí o meu quadro branco, né? Tem que pegar um marcador de quadro branco. O Jovem Nerd estava com um controlador em que o conector dele, o controlador que ele estava, ele era da seguinte forma. Vou colocar aqui só simbolizando os pinos do sensor, tá bom? Então, no controlador que ele estava utilizando, ele tinha essa situação. Numeração aqui é fictícia, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. No controlador que ele estava utilizando, ele tinha 4 terminais para os sensores. Então, aqui ele tinha um sensor temperatura ou ambiente, tanto faz, um sensor, e aqui ele tinha outro sensor. Vejam que o controlador dele, ele tinha 4 terminais para instalar os 2 sensores. Então os sensores são ligados separadamente no controlador que ele estava. E aí não foi possível utilizar os 2 sensores, ele teve que eliminar o sensor de degelo, porque não tinha cabo suficiente chegando até o freezer. Só tinham 3 cabos e não tinha como ele ligar os 2 sensores com 3 cabos no freezer. Se ele ligar, dá erro no controlador. Então o que ele teve que fazer? No controlador que ele está, ele teve que pegar esse sensor, deixar instalado no controlador, porém eliminar ele na configuração. Mudar a configuração do controlador e não utilizar esse sensor de degelo, que nós utilizamos quando usamos o controlador na Frost Free para determinar o fim de degelo. Então agora ele vai ter um degelo sendo realizado pelo controlador que ele instalou, porém sem a utilização do sensor de degelo. O sensor de degelo, que seria para finalizar o degelo por temperatura, ele não vai mais poder utilizar. A não ser que ele faça um paliativo ainda maior, no caso aí já passa a ser uma gambiarra, né? Passar mais um cabo por fora do refrigerador, furando até chegar dentro da Frost Free. Então, por esse motivo, pela quantidade de cabos que está chegando dos sensores até a placa, você vai precisar selecionar o controlador adequado. Então, a gente tem aqui, ó, o controlador da Coel, o Y39. Então, vejam aqui no Y39 que a utilização dos sensores, deixa eu melhorar aqui a posição, a utilização dos sensores é com 3 terminais. Um dos terminais é comum aos 2 sensores. Então, para esse equipamento, o DFW50, como só tem 3 cabos para a conexão dos sensores, o ideal seria ele colocar o controlador de temperatura para congelados Y39. Porque esse pino 9 é um pino comum. É o pino que receberia esse cabo aqui dos sensores, ó. Esse cabo que é comum aos 2 sensores. Então esse controlador ele conseguiria utilizar os 2 sensores, tanto de temperatura quanto o de degelo, os 2 sensores. E aí ele faria tranquilamente o fim de degelo por temperatura, não somente por tempo. Mesmo o equipamento tendo um termofusível em série com a resistência, porém o termofusível é um dispositivo de segurança. Em último caso, o termofusível não é para fim de degelo. O termofusível, como o nome já diz, ó, fusível, ok? Ele é um fusível térmico. O que o fusível acontece quando ele desarma? Um fusível qualquer, de uma placa eletrônica, seja lá do que for, se ele abrir, ele não fecha mais. Um fusível se abrir, um fusível térmico,
ele não fecha mais. Você precisa fazer a substituição. E dependendo do equipamento, esse fusível ele é junto com a resistência. Aí você tem que trocar o quê? O conjunto, tem que trocar a resistência e o fusível. Então o fusível, a função dele é uma segurança para que o refrigerador não pegue fogo, ok? Para que não pegue fogo. Por que fogo? Porque se o degelo ficar por tempo excessivo, pode correr o risco de começar a danificar o equipamento, começar a esquentar demais, estragar a carenagem, estragar a parte plástica ou até mesmo pegar fogo, dependendo da situação. Por esse motivo, o fusível térmico é um dispositivo de segurança. Agora, Viana, vou querer instalar um controlador para o meu refrigerador frost free. E agora? Tomei cuidado com o sensor de temperatura, agora eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar identificar quais são os cabos dos componentes que eu preciso ligar com o meu controlador. Então, nesse caso, o refrigerador frost free, né, ele tem os mesmos componentes que tem uma câmara frigorífica. Por isso que eu gosto sempre de falar, pega a lógica. Porque um técnico de refrigerador frost free, um bom técnico de refrigerador frost free, que tem um conhecimento, tem a lógica de funcionamento, entra facilmente na refrigeração comercial na câmara fria, porque ele já tem a maioria dos conceitos. Então aqui a gente tem, para ligar, o controlador vai ser o responsável por controlar esses componentes. Vamos ver. Ele vai controlar resistência de degelo. O controlador vai precisar controlar a resistência de degelo. Nesse equipamento, resistência de degelo e resistência auxiliar, que no caso é a resistência do dreno, né? Do refrigerador frost free, de calefação. Os dois ligam juntos, ok? A resistência de calefação não é ligada direto, é ligado junto com a resistência de degelo. E a gente tem também um ventilador, olha só como é igualzinho à câmara frigorífica. Tem a resistência de degelo, o ventilador do evaporador e a gente tem também o compressor. Cadê o compressor? Cadê o compressor? O compressor já está aqui no desenho, olha só. Olha o cabeçudinho aqui. Olha o cabeçudinho aqui. E a gente tem também o compressor para ser controlado pela placa eletrônica, que agora vai passar a ser controlado pelo controlador. Aqui a gente tem também lâmpadas, porém as lâmpadas não são controladas pelo controlador, tá bom? As lâmpadas são controladas pelo interruptor. E você vai ver que nesse refrigerador frost free tem uma particularidade aqui quanto ao interruptor, tá bom? É igual uma câmara frigorífica que tem a proteção do interruptor de porta. Então, por isso que eu gosto de mencionar, quem sabe a lógica do refrigerador frost free entende com mais facilidade a refrigeração comercial quando passa para a câmara frigorífica. Então, a gente tem esses componentes. Agora, a gente precisa identificar quais são os cabos desses componentes para poder ligar o controlador, para poder desligar a placa e ligar o controlador. Veja aqui, ó, que o controlador Y39 da Coel, a gente tem aqui a saída número 1 é para refrigeração. Então aqui tem um símbolo de uma solenoide, por exemplo, refrigeração. Saída número 3 é para ventilação, no caso o ventilador do evaporador. E a saída número 2, que no caso é no MA, é o terminal número 2, é para o degelo, para a resistência de degelo. Uma coisa que a gente precisa verificar são as características de corrente elétrica suportada por estes relés aqui, ó. Por que, Viana, por esses relés? Como o controlador ele é fabricado, projetado para uma câmara frigorífica, né? Esses relés aqui, a capacidade de corrente elétrica, de condução de corrente elétrica, significa, ó, a energia está entrando aqui no 1, está passando, e isso aqui é um relé interno do controlador. No relé, ele tem uma capacidade de conduzir corrente elétrica. E a gente tem que verificar se a corrente elétrica que esse relé suporta, se essa resistência de degelo, né, não é maior do que essa corrente que o relé suporta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então tem que verificar qual é a capacidade de condução de corrente do relé de resistência, qual é a capacidade de condução de corrente. Isso você verifica onde? No manual do fabricante, do controlador. Qual é a capacidade de corrente do relé de refrigeração? Porque um controlador ele tem a saída de refrigeração para ser utilizado
para acionar, na grande maioria dos controladores, acionar uma bobina solenoide na câmara frigorífica. Então, se você precisa acionar agora não vai ser mais o solenoide, agora isso aqui vai ser quem? O compressor. Então, você precisa verificar qual é a corrente elétrica do compressor, porque ela agora vai passar pelo relé da placa, essa corrente. Agora aqui, quem vai ligar é o compressor. Então, você precisa verificar qual é a condução de corrente suportada por esse relé. No caso, esse tipo de controlador que eu estou aqui, que é o Y39, ele tem uma capacidade de condução de corrente nesse relé de 16 ampere, é o que se encontra no manual. Mas Viana, 16 ampere, porém o seguinte, é 16 ampere em carga resistiva. O que significa isso? 16 ampere se isso aqui fosse uma resistência. Como não é uma resistência, é um compressor, existe uma bobina elétrica nesse compressor. E essa bobina elétrica, a capacidade de corrente dela é diferente de uma resistência. Então essas cargas são cargas diferentes uma da outra. Quando você tem um relé que suporta uma capacidade de corrente de 16 ampere para carga resistiva, em carga indutiva, quer dizer com bobina, essa corrente será menor suportada. Então, você precisa saber qual é o fator de potência da bobina, né, para poder fazer o cálculo. Mas, como a gente não sabe qual é o fator de potência da bobina de um compressor, por exemplo, aí a gente faz a utilização, por exemplo, gente, aí já é um chute, tá bom? Já é um chute. Então, se eu tenho um relé aqui de 16 ampere, eu utilizo, no máximo, um compressor de até uns 8 ampere. Eu utilizo somente 50%, até 50% da capacidade de corrente desse relé. Ok? Eu não utilizo mais que isso. Por quê? Além da corrente nominal que esse compressor tem, vamos dar um exemplo de 8 ampere. Esse compressor também tem uma coisa que cargas resistivas não tem. O que é isso, Viana? É corrente de pico. Corrente de rotor bloqueado. É a corrente de partida. Então, a corrente de partida de um compressor, ela vai ser muito maior do que a corrente nominal. Então, tem que ficar atento quanto a isso. Então, por esse motivo, eu só uso em torno de 50% da corrente suportada pelo relé, ok? E aí tem aqui o relé de ventilação. O relé de ventilação, como no refrigerador frost free, o ventilador é de uma capacidade muito pequena, não precisa nem se preocupar em considerar essa corrente nominal do ventilador do refrigerador frost free, tá bom? Outra coisa a verificar também é se o refrigerador é 127 volts ou se ele é 220. E aí a importância de você também escolher o controlador correto. Por quê? Porque tem controladores que são somente com uma tensão e tem controladores que são bivolts. Então você precisa verificar se o controlador que você vai escolher para colocar, primeiro, se atende à necessidade da quantidade de cabos que você precisa para os sensores. Segundo, a capacidade de corrente dos relés. Terceiro, a tensão elétrica do controlador. Esse controlador aqui, por exemplo, deixa eu tirar a mão da frente para poder focar. Esse controlador, por exemplo, ele é bivolt em um único ponto. Ó, no terminal 6 e no 7 é alimentação. Então não tendo risco nem de você ligar errado. Ó, de 100 a 240 volts. Então, se o refrigerador frost free é 127, serve. Se o refrigerador frost free é 220, serve. Tá ok? Então, olha, essa aqui é a situação. E aqui tá os sensores, ó. Tá os sensores. Agora vamos começar a entender aqui a parte elétrica agora. Vamos entender, né, quais são os cabos dessas cargas, como é que você vai fazer para poder ligar e aí você utilizar um controlador de temperatura. Você vai precisar identificar quais são os cabos de cada carga dessa que eu mencionei. Resistência de degelo, ventilador e compressor, ok? Lembrando que todo circuito elétrico, né, como por exemplo que tem diversas cargas, como por exemplo um comando elétrico, tem uma das fases que é a fase comum do comando ou a fase comum do circuito. Então, primeiramente, identifique essa fase.
Identifique essa fase, qual é a fase comum do comando ou qual é a fase comum do circuito. Como é que a gente vai identificar isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai em uma das cargas, e vai verificar, vamos aqui a resistência, qual é o cabo que, além de ligar essa carga, também liga as outras. Então vamos ver esse cabo aqui, ó, dessa resistência de degelo. Vamos ver aqui a resistência de degelo, ó. Tem o cabo aqui da resistência de degelo, ó, dois cabos, certo? Esse cabo aqui, ó, vem aqui, passa pelo fusível térmico, do fusível térmico vem, entra nesse conector, esse conector alimenta essa resistência e também alimenta essa outra resistência. Então vamos seguir esse cabo que está chegando aqui, ó. Esse cabo vem, ó, daqui, esse aqui é o vermelho. Vem daqui, vem do conector 4, ele vem daqui, ó. Ele vem daqui, ó, e vem direto da placa. Então não é esse. Isso aqui não é a fase comum. Então vamos chamar de neutro, né, fase comum. Então é a outra. Se não é essa da resistência, então é essa. Vamos seguir essa outra, ó. Olha essa aqui, que é o AC. O AC é o que? Azul claro. O azul claro liga essa resistência, liga também essa outra resistência. Esse azul claro, ó, vem aqui, ó, se eu seguir, ó, vem aqui, ó, olha só, ó, pega do controlador da placa eletrônica, azul claro, e também, ó, o azul claro também segue para cá, ó. Ele segue para cá, aí aqui ele liga quem? O compressor, olha só, o azul claro está ligando a resistência, está ligando o compressor, ó, vindo para cá, está ligando também quem? O azul claro, está vindo aqui, ó, o azul claro também está vindo, olha só, aqui, ó, no terminal número 2. Esse terminal número 2 está ligando onde? Está ligando aqui, ó, no terminal número 1, que está entrando no interruptor. Nesse interruptor, tem três interruptores aqui, ó. Aqui tem um, que manda para, eu vou mostrar a vocês que é o ventilador. Ó, liga aqui em cima, que manda para um interruptor, que manda para uma lâmpada, e aqui embaixo manda para outra lâmpada. Então esse azul claro é a fase comum do comando, é o neutro. Então, considerando-se esse aqui é um refrigerador frost free monofásico, este é o neutro, o azul claro. Então eu vou agora fazer o seguinte, eu vou agora preencher aqui o azul claro, já para poder não me interferir agora na minha identificação desse circuito. Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui o azul claro e já vou, ó, azul claro. Eu sei que essa é a fase comum, e olha só de onde ela vem, esse azul claro aqui, ó. Esse aqui é o azul claro, ó. O azul claro vem da tomada. Vem da tomada, através desse pino da tomada, entra na placa, então o azul claro, ele alimenta a placa. Além de alimentar a placa, ele alimenta todos os componentes, olha. Azul claro, veio para cá, alimentou aqui esse conector, que alimentou aqui essa resistência, alimentou aqui também a outra resistência. Ó, o azul claro também veio para cá, alimentou aqui o compressor. Ó, alimentou o compressor em cima aqui do relé, alimentou também, ó, o azul claro, ó, que é o neutro, ou a fase comum do comando, veio aqui, ó, alimentou o terminal 2, que ao mesmo tempo alimentou aqui o 1, e esse azul claro, ele tem somente esse contato que ele vai interromper. Esse azul claro, ó, veio para cá para essa chave, para esse interruptor, que são os interruptores de porta. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Ele entra no interruptor de porta, e o interruptor de porta aqui tem um interruptor duplo. Esse interruptor aqui, ó, ele é duplo. Ele abre esse interruptor quando ele é acionado. Então, quando ele é acionado, quando fecha a porta. Fechou a porta, esse interruptor aqui entra, ele abre este contato, ele abre, ó, ele vem aqui, ó, o neutro, daqui o neutro vem para cá, então quando o interruptor aqui aperta, a porta fecha, aperta, abre esse interruptor. Então esse interruptor que abre é responsável pela iluminação da parte do freezer, ok? E esse interruptor aqui, ó, que também é acionado, ó, é um interruptor duplo, ó. Esse interruptor que é acionado, ele está aberto, então ele fecha. Quando fecha a porta, fecha esse interruptor. Então esse interruptor que fecha o contato quando a porta fecha,
é o interruptor do ventilador. Vamos seguir esse cabo então, para ver se é mesmo? Vamos seguir aqui esse cabo, para ver se é mesmo o ventilador. Vamos lá, deixa eu posicionar aqui o tripé, é porque eu estou sem meu colaborador, Chico Bento, rapaz, quem faz a gravação aqui para mim. Aí eu estou tendo que posicionar aqui a câmera. Então, ó, aí o contato fecha no neutro, fechou o interruptor, saiu aqui e veio para o cinza. Do azul claro agora virou cinza, mas eu deixo pintar também com azul mesmo. Chegou aqui o cinza, ó, veio, passou aqui direto, entrou aqui no 5 e do 5 veio, ó, do 5 veio para cá, para cá, para cá, alimentou o capacitor. Tem um capacitorzinho do ventilador, pequeno capacitor, e ó, veio direto para o ventilador. Então aí já encerrou a fase comum do comando. A fase comum do comando, ó, alimentou o que? Todos os componentes. Então viram só como é igualzinho no circuito de comando de uma câmara frigorífica? A fase comum do comando, ou o neutro, foi e alimentou o que? Todas as cargas que precisam de neutro. Vou simular que aqui, ó, o interruptor está fechado. Vou simular que está fechado, tá bom? Então esse azul também vai vir para cá, ó, onde é rosa. O azul vai vir para cá, ó, o azul vai vir para cá, ó, para cá. Chegou aqui, ó, o azul, ó, vai vir para cá, para o controlador. Para quê para o controlador? Para dar um feedback ao controlador, que no caso o controlador não, a placa eletrônica, que a lâmpada está acesa. E também vai dar um feedback para a placa eletrônica que a porta está aberta. A porta está aberta. E ó, vai vir para cá, para o 6, e aqui do 6 vai alimentar quem? A internet parou? Tá tranquilo? Tá tranquilo aí, pessoal? Tudo ok? Eu não tô... Pronto, tudo ok, né? Deixa eu verificar aqui o comentário. Tudo ok, né? Tá tudo ok. Rapaz, quanto comentário. Obrigado aí, todos vocês. Olha só, e esse neutro, que é a fase comum, também vai vir para cá, para a lâmpada. E também vai chegar nessa outra lâmpada também, tá bom? Então, essa é a fase comum do comando, ó. Vai sair desse outro interruptor e também vai para outra lâmpada. Ó, vai vir para cá, vai mandar um feedback para a placa, indicando a placa aqui. Opa, o interruptor está aberto, hein? Ó, vai vir para cá e ligar aqui a outra lâmpada. Então essa fase comum do comando, ó, vai ligar a outra lâmpada aqui, e no caso da parte de baixo do refrigerador tem duas lâmpadas, né? Uma aqui e outra aqui. Prontinho. Essa é a fase comum do comando. Essa fase comum do comando, como é que você vai fazer no controlador? Você vai fazer igualzinho está aqui, ó. Qual é a fase comum desse comando? No caso, esse azul aqui, ó. Esse azul, ó, ele entra, alimenta a placa e alimenta todas as cargas. Da mesma forma está aqui, ó. Se eu for olhar nesse controlador, qual é a fase comum do comando ou qual é o neutro, né? É essa aqui, olha só. Ela vem aqui nesse ponto, alimenta o 7 do controlador. Então, esse azul aqui, ó, que antes alimentava a placa, esse azul claro, agora ele vai alimentar qual? Ele vai alimentar o 7 do controlador Y39. E ao mesmo tempo, não é essa fase aqui não, na verdade é essa aqui, é o preto. Porque olha, aqui o 7 só manda para o 7 e manda para o relé. Então não é essa, a fase comum é essa, ó, que manda para o 6, o preto, ó, manda para o 6. Então vai ser o azul, ó, o azul vai mandar para o 6 e ao mesmo tempo vai mandar para todas as cargas. Olha só, o preto chegando aqui, mandando para o ventilador, do evaporador, chegando mandando para o compressor, chegando mandando para a resistência e no caso do nosso refrigerador frost free aqui, também vai mandar para o interruptor que vai mandar para as lâmpadas. Então a fase comum você vai fazer isso. E agora, Viana, e as outras cargas? As outras cargas você vai identificar qual é o cabo de cada uma delas aqui, ó. Aqui, qual é o cabo de cada uma delas. E aí, olha só, aqui a gente tem ventilador na frost free, tem o compressor e tem a resistência. Você vai precisar identificar esses 3 cabos chegando que eram conectados na placa, que agora você vai conectar no controlador de temperatura. Então vamos identificar? Vamos identificar primeiro o cabo do
Vamos primeiro o da resistência. Identificar o cabo da resistência. O cabo que liga a resistência, que a placa eletrônica liga a resistência. Vou agora fazer com uma cor diferente, né? Vamos fazer com vermelho. Pronto. Aqui a gente tem uma resistência. E aqui a gente tem outra resistência. Esses dois resistores aqui, recebem, olha só. Agora vou com um piloto mais fino, beleza. Recebe daqui, ó. Recebe daqui, ok. Olha só, daqui o branco, ó. Vem desse conector, ok? E desse conector aqui, ó. Esse conector, que é essa parte maior, manda para cá e passa pelo, ó. Vem aqui, ó. Passa pelo fusível térmico. Se abrir já era, babau, acabou, fusível. Dependendo do modelo de refrigerador, tem que trocar o conjunto, resistências e fusível. Tem refrigerador que você até consegue trocar só o fusível, mas tem refrigerador que é um conjunto. Você vai vir, ó, identificar aqui esse cabo chegando, ó. Aqui eu não preciso nem continuar pintando, né? Porque é o vermelho. Eu vou chegar aqui e vou verificar qual é o vermelho, tá bom? Eu estou pintando somente para explicar a vocês aqui esse sistema. Pronto, ó, veio nesse ponto, ó. Veio vermelho para cá. Veio para cá. E chegou aqui no controlador. Na placa eletrônica. Então esse fio vermelho aqui é o responsável por ligar a resistência. E onde você vai ligar no controlador? Se você tiver com o controlador Y39, você vai ligar aqui, ó, no terminal número 2, ó. O número 2 vai ser esse vermelho. Vai ligar o vermelho onde? No número 2. Aí beleza, vamos agora continuar, procurar agora um outro componente. Até agora está indo tudo tranquilo, né? Vocês vão ver que existe uma parte aí que é preciso tomar uma atenção agora no próximo componente. O próximo componente, vamos identificar ele e vai ser o ventilador. Vou pegar o ventilador, vou pegar um piloto amarelo para poder identificar o ventilador, para poder facilitar, ajudar, né? Acabaram com o... Como é que é o comentário patrocinado aí? O Instagram acabou aí com selo, né? E aí não dá nem para o pessoal fazer uma contribuição para comprar piloto, pelo menos, rapaz. Nem tem mais selo agora no Instagram. Sei o que aconteceu aqui no meu perfil, rapaz. Acabou o selo. Tem nem mais como vocês dar uma força agora, hein, pessoal? Então, para dar uma força, faz o seguinte. Quem costumava contribuir com o selo patrocinado aqui no Instagram, faz o seguinte, contribui agora enviando um aviãozinho para pelo menos 10 amigos, tá? Ó, vai muito mais barato do que fazer uma contribuição aqui de R$2, R$5, tá? Então envia para pelo menos 10 amigos esse link desse vídeo. E se não for possível fazer agora, para que você não perca a aula, faz depois, tá? Depois que a aula ficar pública, envia para pelo menos 4 amigos da área. 10 amigos. 10, né? 10 amigos. Vai lá, tem selo? Tem selo sim? Opa, nem sabia, rapaz, que não apareceu aqui a opção de eu liberar o selo. Pegou mal, né? Na hora de começar a live, nem apareceu aqui a possibilidade de eu ativar o selo monetizado, né? Pô, liberar o selo ficou meio estranho, pegou mal, né? Mas vamos lá, continuar aqui. Não vamos sacanear não, retirar esse corte, fazer um corte disso e mandar na internet não, pessoal. Vamos lá, ventilador agora. Sistema de ventilação. Ventilador, através do amarelo, olha o ventilador onde vem, ó. Ó o amarelo do ventilador, vem aqui, ó. Eu estou botando amarelo só para poder facilitar mostrar aqui, mas a cor dele no refrigerador não é amarelo não. Vamos lá. Ó, tô vindo aqui, ó, chegou aqui, aqui o amarelo, ó. Veio aqui, ó, olha só o amarelo onde veio. Veio aqui, ó, veio aqui, olha só onde está vindo o amarelo e veio aqui, ó. Olha onde o amarelo veio. Veio no relé térmico do compressor. O que você vai precisar fazer para colocar o controlador? Você vai precisar retirar esse cabo, identificar que ele é do ventilador, você vai retirar esse cabo, não vai estar mais conectado junto ao compressor, porque agora você tem
um dispositivo de controle que controla individualmente o ventilador. Então você vai retirar desse ponto e vai instalar onde? Você vai instalar no terminal número 5 do seu controlador. Então vejam que no refrigerador Frost Free, a placa eletrônica aqui libera alimentação para o compressor e simultaneamente para o ventilador. Dessa forma, o ventilador para sempre que o compressor para. Significa que atingiu a temperatura, desarmou pelo set point, essa placa eletrônica recebeu a informação de que a temperatura ambiente está boa. Essa placa eletrônica aqui, ela corta o sinal da refrigeração, que é a alimentação para o compressor, e também corta o ventilador da Frost Free. Isso significa que nesse tipo de refrigerador, o DFW50, a ventilação para sempre que o compressor desliga. Deu para entender? Então, com um controlador de temperatura, você consegue fazer uma configuração individualizada. Você consegue manter a circulação de ar no gabinete, mesmo que tenha chegado ao set point. Por quê? Porque agora o ventilador não vai ser mais dependente do sinal de refrigeração. Agora você vai ter um sinal independente com o controlador, onde você vai poder fazer o quê? Uma configuração diferenciada do ventilador. Então, olha só uma das grandes vantagens, mais uma vantagem aí de ter um controlador. Ou se algum fabricante aí projetar uma placa eletrônica configurável. Você pode configurar o ventilador de acordo com a necessidade. Viana, que configuração eu poderia fazer diferente no ventilador, numa Frost Free, com o controlador? Qual seria a utilidade? Por exemplo, você pode colocar no momento do degelo, no momento que entra em degelo, resistência fica em funcionamento, desliga no momento de degelo compressor, desliga pela sua configuração ventilador, acabou o degelo, só que quando acaba o degelo, isso não significa que a serpentina está totalmente seca. A serpentina pode ter ainda gotículas d'água, que ainda está na serpentina. Você pode configurar o ventilador para que, ao término do degelo, você tenha um tempo, vamos dar um exemplo aí de 3 minutos, saiu o degelo, vai contar 3 minutos com o ventilador ligado para fazer o quê? Para poder ocasionar um gotejamento, eliminar aquelas partículas de água no evaporador. E aí sim, depois de que eliminar as gotículas de água no evaporador com o ventilador ligado, é que entra a refrigeração. Uma outra possibilidade de você ter o ventilador separado do sistema de refrigeração. Aí já é necessário um conhecimento a mais na parte de configuração. É você fazer com que o sensor de degelo seja o responsável por ligar o ventilador também. Como assim, Viana? Se esse sensor aqui estiver instalado na tubulação de saída do fluido refrigerante da serpentina, você pode configurar o controlador para que o sistema de ventilação só ligue quando este sensor informar ao controlador que a saída da serpentina está a determinada temperatura. Vamos dar um exemplo aqui. Chegou a temperatura de menos 5, por exemplo. Na saída da serpentina. Isso significa que a placa vai receber a informação de que ligou o compressor a placa, mas o ventilador está desligado. E aí o que a placa vai fazer? A placa vai ler a temperatura do sensor de degelo, né? Que vai estar na saída da serpentina. Aí a placa vai verificar, opa, a serpentina já está geladinha. Se a serpentina já está geladinha, agora eu já posso ligar o ventilador para que ele comece a puxar o calor da parte do equipamento e jogar para a serpentina, e passando pela serpentina começar a troca de calor. Você pode fazer uma configuração para que esse funcionamento do ventilador só entre em funcionamento se a serpentina estiver já gelada. Com isso, você não vai ter um ventilador funcionando desnecessariamente. Então, há essa possibilidade também quando você tem o sinal do ventilador separado do compressor. Nesse caso aqui não, porque olha só, o ventilador pega a mesma fase que chega para o compressor
liberada pela placa. Então, qual é o sinal que o ventilador pega? Agora deixa eu fazer agora com outra cor, né? Rapaz, eu estou com tanto piloto aqui, é cor sim, é cor não, cor sim, cor não, é cor para tudo quanto é lado, aqui para poder fazer essa ligação. Não, vou continuar com o amarelo, porque eu tenho aqui verde, verde vai atrapalhar. Então, olha só, esse preto aqui é o sinal, vai passar a ser esse preto, que manda para, olha só para onde o preto manda, olha, vem para cá, esse cabo preto manda para o compressor. Então, esse cabo preto aqui, ele vai passar a ser, cadê? Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Pronto, ele vai passar a ser o sinal de refrigeração. Esse cabo preto que sai da placa eletrônica existente. E qual que vai ser a ventilação, Viana? Você vai precisar retirar, ó, o cabo que está saindo do relé térmico e está mandando para o ventilador. E aí, como é que você faz isso? Só bater uma continuidade, não precisa bater continuidade. Você vai cortar você vai pegar, bater a continuidade desse ponto, e vai ver qual que está dando continuidade até esse cabo que você já vai cortar da placa eletrônica. Aqui você vai cortar da placa eletrônica, você vai descascar um pouquinho e vai bater continuidade desse ponto para esse ponto. Você encontrou uma continuidade, você já sabe que, opa, esse cabo aqui, você vai estar soltando os dois aqui, ó. Esse cabo aqui é o do compressor, vai passar a ser o do compressor. E esse outro cabo é o do ventilador. Você não precisa bater continuidade entre esse ponto e o ventilador, porque estão distantes. A placa eletrônica e o compressor estão do ladinho, a placa eletrônica é atrás do refrigerador frost free, então fica mais fácil bater a continuidade ali atrás. Tá bom? Aí você separou. Separou, já sabe que esse aqui é o cabo do ventilador. Você vai conectar onde o cabo do ventilador? O cabo do ventilador vai conectar no 5 e o cabo preto que saiu aqui, ó. Saiu daqui da placa eletrônica. O meu preto que agora é amarelo, né? Tá bem diferente, mas tá tudo certo. Entenda que esse aqui é o cabo preto. O cabo preto aqui, ó, que eu pintei de amarelo, né? Ele agora é a refrigeração, que antes estava na placa como refrigeração também, mas ligava junto ao ventilador. Você vai ligar aqui, ó, no controlador Y39, no terminal número 4. Tá bom? Número 4. E aí você terminou o seu circuito. Ah, não terminou porque falta agora você alimentar, né, o controlador, os relés do controlador. Agora deixa eu pegar uma outra cor, que agora tem que ser outra cor, né, para alimentar. Agora vai ser cara, preto, eu só tenho um piloto bem grosso aqui. Deixa eu achar um piloto aqui mais fino para conseguir mostrar agora essa outra fase a vocês. Achei, prontinho. Aqui, ó, agora a outra fase, que no caso é o cabo da tomada, ó. Olha só, cabinho da tomada, vem aqui, ó, um cabo, olha só, vem aqui e alimenta a placa. Olha, alimenta a placa. Viana, esse cabo alimenta a placa. Vai alimentar quem agora? Com esse cabo aqui que alimenta a placa, você agora, esse cabo, você vai fazer o seguinte. Você vai alimentar com esse cabo. Você vai alimentar o terminal. É esse aqui, ó. Você vai alimentar o terminal número 7. Você vai também fazer uma ponte e vai alimentar também, olha, o terminal número 1. Então significa que essa fase aqui que antes vinha do chicote só alimentava a placa, agora você vai alimentar a placa e vai alimentar também a entrada dos relés, que vai liberar essa mesma fase para, ó, ou a resistência, ou vai liberar, quando estiver solicitando refrigeração, para o compressor, e vai liberar quando tiver configurado que precisa ligar o ventilador, vai ligar o ventilador. Só que além disso, você também vai ter que fazer o seguinte. Antes essa placa aqui, ela alimentava a iluminação. Olha só esse cabo aqui, ó, marrom. Olha o marrom.
O marrom sai daqui, vem para cá, daqui, olha. Alimentava a lâmpada. Então agora você também vai ter que pegar esse cabo preto, também vai ter que alimentar esse marrom. Então você vai fazer o que também? Ó? Esse preto aqui, agora eu tenho um controlador que não tem a saída para a iluminação. Então eu vou pegar esse cabo preto, ele vai estar saindo da placa, né? Vai estar sobrando esse cabo preto. Você vai pegar e vai também ligar nesse preto aqui, ó. Aí essa fase aqui vai passar a vir, ó, para cá. Chegou aqui, deriva para as duas lâmpadas, então vai chegar aqui. Daqui, ó, vai, ó, para o marrom, ó, e chegou na lâmpada. Agora a lâmpada vai acender. A lâmpada vai ser controlada por quem? Pelo interruptor da porta. Essa fase aqui, ó, vai passar a vir direto para a lâmpada. Agora vamos para outra também, ó. Esse preto aqui, ó, internamente no refrigerador, também já manda para outra lâmpada. Rapaz, eu passei da psicotécnica, mas eu tô tortinho olhando pelo celular na hora de pintar aqui. Ó, vem aqui, chegou aqui. Tô igual dirigindo, rapaz. Tô tortinho, ó. Igual dirigindo. Ó, chegou nessa lâmpada. Dessa lâmpada agora veio para outra e assim por diante. E aí você terminou a instalação do seu controlador para um refrigerador frost free. Rapaz! Ó, na real, pessoal, na hora, na prática, quando você já sabe isso, né? Você já sabe realizar esse tipo de trabalho, nesse tempo aqui não, tá bom? Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui no momento, nessa live, mas isso aqui acaba sendo bem rápido quando você domina o conhecimento lógico de funcionamento do sistema e você tem o conhecimento sobre os componentes e também o controlador o qual você vai utilizar. Então, espero que você salve essa live para assistir depois de novo. Então, fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Um abraço, não esquece de compartilhar, hein? Vai ficar salva. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.